Ele estava de joelhos no chão de terra batida. As mãos, que já haviam operado mais de 2.000 corações, tremiam. Do lado de fora, o vento morno do cerrado balançava as folhas de uma begônia que ele mesmo havia plantado. Uma flor cujo nome ele não sabia pronunciar 6 meses antes. Ela estava de pé diante dele, sozinha, com aqueles olhos que nunca pediram nada. Ninguém mais. Só eles dois. E o vento. E aquela luz de fim de tarde que pinta o cerrado de ouro quando o dia está acabando. Ele abriu a boca e disse 4 palavras. Apenas 4. E quando ela as ouviu, ela deixou as lágrimas caírem, sem fazer nenhum esforço para segurá-las, porque eram as únicas 4 palavras que ela havia esperado a vida inteira e nunca havia pedido. Mas para entender esse momento, precisamos voltar a uma tarde de chuva, a uma estrada de barro que não existia em nenhum mapa, e a uma porta que mudou tudo. São Paulo. Quarta-feira. 5h47 da manhã. A cidade ainda dormia, ou fingia dormir, quando o alarme do celular de Henrique Braga vibrou pela 3ª vez sobre a mesinha de mármore branco. Ele já estava acordado. Estava acordado desde as 3, desde as 2, talvez. A verdade é que Henrique havia desistido de contar as horas havia muito tempo. Contar as horas significa esperar por algo, e ele não sabia mais o que estava esperando. Levantou devagar. Os pés tocaram o piso frio de porcelanato, importado, italiano, escolhido por uma decoradora que cobrou o preço de um carro popular para dizer que aquele tom de cinza era atemporal. Ele não lembrava o nome da decoradora. Mal lembrava o nome do piso. O apartamento tinha 400 metros quadrados. Ele ocupava, na prática, uns 20. A cama grande demais. O closet cheio de ternos usados uma vez. A bancada da cozinha onde nunca ninguém cozinhava de verdade. Só esquentava, quando muito. A máquina de café italiana que custou R$12.000 e fazia o café em 48 segundos. Henrique bebia em pé, olhando pela janela, sem sabor nenhum. Do 23º andar, a vista era o Parque Ibirapuera. Bonito. Sempre bonito. E sempre do mesmo jeito. Henrique tinha 41 anos. Era cardiologista. Um dos mais respeitados de São Paulo, talvez do país. Seus pacientes tinham nomes que apareciam em revistas de negócios. Suas cirurgias eram estudadas em congressos internacionais. Havia um corredor no Hospital Santa Marina, com uma placa pequena, discreta, com o seu sobrenome gravado em bronze. Ala Dr. Henrique Braga. Cardiologia de alta complexidade. Ele passava por aquela placa todos os dias. Nunca parou para olhar. Havia uma fotografia na estante da sala, pequena, numa moldura simples de madeira escura. Uma mulher de cabelo castanho, sorrindo de lado, com o mar ao fundo. Ela se chamava Camila. Tinham sido casados por 6 anos. Divorciados havia 4. Não havia filhos. Esse era o assunto que Henrique não discutia. Com ninguém. Nem consigo mesmo, nas madrugadas compridas em que tudo que ele havia enterrado voltava à tona como água subindo por baixo de uma porta. A fotografia ainda estava lá. Não porque ele ainda a amasse do mesmo jeito, mas porque tirá-la exigiria uma decisão. E decisões sobre coisas que doem são as mais difíceis de tomar, mesmo para os homens que decidem sob pressão o tempo inteiro. Ele bebeu o café em pé, olhou para o parque e pensou em nada, ou em tudo ao mesmo tempo, que no fundo dá no mesmo. E então o celular tocou. Era Rodrigo Farias, advogado, paciente antigo.
A voz tensa, mas controlada. A voz de quem está acostumado a crises e sabia que estava diante de uma. Henrique, bom dia. Me desculpe o horário. Pode falar. É meu pai. Está na fazenda em Goiás. O médico de lá diz que é o coração. Arritmia grave. Mas o senhor já sabe. Ele não quer vir para São Paulo. Tem 83 anos e diz que se for morrer, vai morrer em casa. Silêncio de um lado. Silêncio do outro. Quanto tempo você tem? Perguntou Henrique. Ele precisa de alguém amanhã, no máximo. Me manda o endereço. Rodrigo hesitou. Apenas meio segundo. Mas Henrique era médico. Médicos aprendem cedo a ouvir o que não é dito. O endereço é uma propriedade rural. Tem um trecho de estrada de terra no final. Uns 20 e poucos quilômetros. Quase 4 horas de Goiânia. Henrique olhou pela janela. O parque. O cinza do amanhecer. O café esfriando na xícara. Me manda o endereço, repetiu. Mais tarde, ele tentaria explicar para si mesmo por que havia aceitado tão rápido. Diria que era pelo valor. Rodrigo havia oferecido um honorário que justificava qualquer inconveniência. Diria que era pela responsabilidade médica. Um homem de 83 anos com arritmia grave não podia esperar. Mas a verdade, a que ele nunca disse em voz alta, era mais simples e mais incômoda do que qualquer justificativa profissional. Ele havia aceitado porque queria sair. Queria sair do apartamento que cheirava a silêncio. Sair da clínica onde todo mundo precisava dele, mas ninguém o via. Sair da cidade que ele havia conquistado e que, de algum modo, havia ficado pequena demais para a solidão que ele carregava. Queria ir a algum lugar onde ninguém soubesse seu nome gravado em bronze. No dia seguinte, às 6 da manhã, Henrique Braga embarcou num voo para Goiânia com uma mala pequena, um estetoscópio e a vaga sensação de que estava indo a algum lugar, mas não necessariamente para onde o mapa dizia. Ele não sabia ainda o quanto estava certo. O carro era um Mercedes preto, alugado no aeroporto de Goiânia, com o cartão corporativo da clínica. Henrique nem olhou o modelo. Assinou o contrato sem ler, jogou a mala no banco de trás e entrou. O assento era de couro bege, macio, com regulagem elétrica e memória de posição. O tipo de detalhe que alguém nota quando não tem mais nada urgente para pensar. Ele digitou o endereço no GPS. 4 horas e 12 minutos, dizia a tela. Chegada prevista. 18 horas e 43 minutos. Henrique ajustou o ar-condicionado, colocou um podcast de economia no Bluetooth e saiu. A primeira hora foi fácil. A BR-060 é uma estrada larga, bem sinalizada, com postos de gasolina a cada tantos quilômetros e aquela paisagem de cerrado que vai passando como um fundo de tela, bonita de longe, monótona de perto, esquecida assim que você tira os olhos da janela. Henrique não tirou os olhos da estrada, mas também não a viu. Estava pensando numa cirurgia que havia feito na semana anterior. Um homem de 57 anos, executivo como ele, que havia chegado ao pronto-socorro com dor no peito e saído 3 dias depois andando pelos próprios pés. Na alta, o homem havia segurado a mão de Henrique e dito com os olhos cheios: "O Senhor me devolveu para os meus filhos." Henrique havia sorrido. Havia dito as palavras certas. Era bom nisso. E havia ido embora pensando no relatório que precisava assinar. Só agora, dirigindo sozinho numa estrada de Goiás, é que a cena voltava. E ele ficava se perguntando, sem querer, quando foi a última vez que alguém havia segurado a sua mão assim. O podcast continuava falando. Ele desligou. Na segunda hora, a paisagem mudou.
As cidades foram ficando menores, os postos de gasolina mais espaçados, as placas de estrada mais desbotadas, o asfalto mais irregular, com aquelas ondulações que aparecem quando o sol castiga o alcatrão por anos a fio, sem que ninguém venha consertar. Henrique reduziu a velocidade sem perceber. O GPS recalculou. Depois recalculou de novo. E então, numa bifurcação pequena, quase invisível, indicada por uma placa de madeira com letras pintadas à mão, Córrego Fundo, 23 quilômetros, o aplicativo disse, com aquela voz calma e irresponsável de quem nunca pisou em lugar nenhum. Vire à direita e continue por 18 quilômetros na estrada local. Henrique virou. A estrada de terra começou devagar. Primeiro, uma faixa de cascalho compactado, ainda transitável, onde o Mercedes rolava com algum decoro. Depois, o cascalho foi rareando. A terra foi aparecendo, vermelha, densa, com aquela cor de ferrugem que o cerrado carrega como uma marca antiga. E então, o céu mudou. Henrique não havia prestado atenção nas nuvens. Médico de cidade grande não presta atenção em nuvens, a teto, a cobertura, ao inside permanente dos hospitais e dos consultórios climatizados. Nuvens são decoração. Mas aquelas não eram decoração. Eram uma parede cinza escura avançando do oeste com a tranquilidade absoluta de quem não precisa pedir licença para nada. O vento chegou primeiro, quente, súbito, carregando um cheiro de terra que Henrique não havia sentido em anos, talvez décadas. E então, a chuva. Não foi uma garoa. Não foi uma chuva de cidade, que molha e passa, que os para-brisas modelos premium resolvem em 2 ciclos de limpador. Foi uma chuva de cerrado. Aquela que desce de uma vez, como se o céu tivesse guardado água por semanas e decidido devolver tudo no mesmo momento. A estrada, que já era terra, virou barro em questão de minutos. O Mercedes começou a deslizar levemente nas curvas. Henrique reduziu mais. Depois mais ainda. Ele estava a 11 quilômetros do destino, quando a roda dianteira direita afundou. O carro inclinou para o lado. O motor forçou. As rodas giraram no vazio úmido, levantando lama, sem encontrar nada sólido para se apoiar. Henrique acelerou com cuidado. As rodas giraram mais. O carro afundou mais. Ele desligou o motor. O silêncio que veio depois era de um tipo que ele não conhecia. Não era o silêncio do apartamento. Aquele tinha a névoa constante da cidade por baixo, o zumbido do ar-condicionado, o elevador descendo. Era um ruído disfarçado de silêncio. Esse era diferente. Esse era o silêncio real. O silêncio que existe quando a civilização fica para trás e a natureza retoma o que sempre foi seu. A chuva batendo no teto do carro. O vento passando pela vegetação com um som que parecia respiração. Um pássaro, longe, chamando por algo ou por alguém. Henrique olhou para o celular. Sem sinal. Olhou para o GPS. Sem conexão. Olhou para fora. Barro. Cerrado. Chuva. E uma estrada que havia deixado de ser estrada. Ele ficou sentado por alguns minutos. Quantos? Não saberia dizer. Havia algo levemente absurdo na situação que ele estava começando a perceber com uma clareza desconfortável. Ele era um dos cardiologistas mais competentes do país. Havia operado corações em situações que outros médicos recusavam. Havia tomado decisões de vida ou morte sob pressão, com as mãos dentro do peito de outro ser humano, sem tremer. E agora estava parado numa estrada de barro em Goiás, sem sinal de celular, sem saber acender um fogo, sem saber se a lama ia ceder ou engolir mais um palmo de carro,
sem ter a menor ideia do que fazer. A competência tem fronteiras muito precisas, e ele havia chegado na borda da sua. Saiu do carro. A chuva havia aliviado um pouco, ainda molhava, mas já não era aquela cortina fechada de antes. O ar cheirava a terra molhada e a algo vegetal, verde, vivo, que ele não saberia nomear. O barro foi imediato. O sapato de couro italiano afundou até quase o tornozelo no primeiro passo. Henrique olhou para o sapato, olhou para a estrada, e pela primeira vez em muito tempo deu uma risada, pequena, seca, sem audiência. A risada de quem percebe que o universo tem um senso de humor que não pede autorização. Depois guardou o celular no bolso interno do paletó, ergueu a gola e começou a andar. Caminhou por quase 20 minutos na meia-chuva. A estrada subia levemente. O cerrado tem esse relevo manso, de ondulações suaves que enganam quem não conhece. A cada curva, ele esperava ver alguma coisa, uma casa, uma luz, um sinal de que havia mundo além daquela lama. Nada. Só o cerrado. As árvores tortas do cerrado, com aquelas cascas grossas e escuras que parecem ter sobrevivido a tudo. Os pássaros que iam voltando depois da chuva, um por um, como se estivessem verificando se estava seguro. O cheiro de terra que ia ficando mais fundo, mais rico, à medida que a chuva parava de vez, e o sol da tarde começava a rachar pelas nuvens em filetes de luz oblíqua. Era bonito. Henrique não estava em condições de apreciar, mas era bonito. Foi na terceira curva que ele viu a luz. Fraca, amarelada, o tipo de luz que vem de uma lâmpada incandescente atrás de uma janela de madeira. Distante ainda. Talvez 300 metros, talvez 400, mas real, sólida, inequivocamente humana num cenário que havia ficado grande demais para ele sozinho. Henrique acelerou o passo. O barro ainda estava lá. O sapato ainda afundava a cada passada. O paletó estava encharcado e pesado nos ombros. Mas havia uma luz. E onde há luz, há alguém. E onde há alguém, há a possibilidade de um celular com sinal, de um carro que funciona, de um caminho de volta para o mundo que ele entendia. Pelo menos era o que ele pensava naquele momento. Que estava indo buscar um sinal de celular. Ele não sabia ainda que estava indo buscar outra coisa. Que aquela luz fraca atrás daquela janela de madeira era o começo de algo que nenhum GPS do mundo poderia ter previsto. Que ia bater naquela porta encharcado, com lama até o tornozelo, sem saber o nome de uma flor. E que uma mulher de vestido florido ia abrir essa porta e dizer 4 palavras. Apenas 4. Ele bateu na porta 3 vezes. Batidas firmes, de médico. O tipo de batida que diz: estou aqui sem dizer preciso de ajuda. Henrique havia aprendido cedo que há uma diferença entre as duas coisas. Uma é um fato. A outra é uma vulnerabilidade. Silêncio. Depois, passos. Leves, descalços pelo som. O tipo de passo que conhece bem o chão por onde anda. A porta abriu. Ela não era o que ele esperava. Não que ele esperasse alguma coisa específica, mas se tivesse que imaginar quem abriria uma porta no meio do cerrado, numa estrada sem nome, numa casa de adobe com luz de lâmpada incandescente, talvez imaginasse alguém mais velho, mais cauteloso, alguém que olhasse um homem encharcado e de terno com desconfiança. Ela tinha 28 anos e olhos escuros que não pediam licença para olhar. Vestido florido, simples, lavado tantas vezes que as cores haviam ficado naquele tom suave de coisa que durou. Cabelo preso com um elástico qualquer, alguns fios soltos na testa por causa do calor da cozinha.
os pés descalços no chão de cimento queimado. Ela olhou para ele, para o terno encharcado, para o sapato destruído pela lama, para o paletó que escorria água, para o celular que ele segurava na mão como se fosse um amuleto inútil. Não disse nada por um momento. Não recuou. Não estreitou os olhos com suspeita. Não fez a cara de quem está calculando se deve ou não abrir a porta mais. Apenas olhou, com aquela tranquilidade de quem não tem medo do que não conhece, e então disse: entra, a ceia está quase pronta. 4 palavras. Apenas 4. Sem perguntar o nome dele. Sem perguntar o que ele estava fazendo ali, encharcado, numa estrada que não levava a nada que ele conhecesse. Sem pedir explicação, sem exigir contexto, sem fazer o que qualquer pessoa razoável faria diante de um estranho na porta. Ela simplesmente abriu e convidou. Henrique ficou parado no batente por um segundo que durou mais do que um segundo costuma durar. Havia algo naquelas 4 palavras que ele não conseguia processar imediatamente. Não era a frase em si, era o que havia dentro dela. Confiança sem motivo, generosidade sem cálculo, a ausência completa de qualquer pergunta sobre o que ele poderia oferecer em troca. Ele entrou. A casa era pequena, sala e cozinha juntas, separadas apenas por um balcão de madeira escura e gasta. 2 janelas de madeira, fechadas contra a chuva que havia passado. O piso de cimento liso, varrido com tanto cuidado que parecia ter sido encerado. As paredes de adobe caiadas de branco, com pequenas manchas amareladas, onde a umidade das chuvas passadas havia deixado sua marca. Na parede da sala, um único quadro, pequeno, uma reprodução desbotada de um campo florido que Henrique não soube identificar. Não era uma obra famosa, era o tipo de imagem que se compra numa feira, porque algo nela faz o coração parar por meio segundo. Na prateleira embaixo do quadro, 3 coisas: uma Bíblia com a lombada gasta, um pote de cerâmica com flores secas e uma fotografia em preto e branco de um homem de meia idade sorrindo na frente de um forno de barro. O pai, Henrique, entenderia depois. O cheiro da casa era o que mais pegava. Não o cheiro de novo, de produto de limpeza industrial, de ar-condicionado recirculado. Era o cheiro de pão, de alho refogado em algum momento da tarde, de madeira velha e de terra e de ervas que ele não saberia nomear. Era o cheiro de lugar habitado de verdade, não de lugar decorado para parecer habitado. Henrique percebeu, com um leve desconforto, que não sabia quando havia sentido isso pela última vez. Pode deixar o paletó ali, ela disse, apontando para um gancho na parede perto da porta. Vai secar mais rápido. Ele tirou o paletó, pendurou, olhou para as próprias mãos, as mãos do cirurgião, finas, cuidadas, sem um arranhão, e percebeu que estava segurando-as de um jeito estranho, como se não soubesse bem onde colocá-las, sem o paletó. Senta, ela disse com o mesmo tom simples. Como foi que o senhor foi parar aqui? Ele sentou numa cadeira de madeira à mesa. A cadeira tinha um travessão levemente torto. Havia sido consertada em algum momento, com uma madeira diferente da original, mais clara. Alguém havia feito esse conserto com cuidado. Meu carro atolou, disse Henrique. Uns 400 metros atrás. Estava indo para a fazenda Farias. Ela assentiu, mexendo uma panela com uma colher de pau. Conheço. O seu Alcides. Como ele tá? É o coração. Fui chamado para avaliá-lo. O senhor é médico? Não era uma pergunta. Era uma observação, do tipo feito por quem presta atenção nas mãos das pessoas. Cardiologista. Ela assentiu de novo,
sem se impressionar. Sem aquela mudança de postura que Henrique estava acostumado a ver quando dizia a profissão, o leve endireitamento da coluna, o tom que ficava um pouco mais respeitoso, a distância que se abria sutilmente. Nada disso. Ela continuou mexendo a panela. A ceia era arroz, feijão com linguiça e uma travessa de couve refogada com alho. No centro da mesa, um pão redondo numa tábua de madeira, ainda morno, feito naquela tarde, a casca levemente rachada por cima do jeito que pão caseiro racha quando assa certo. Ela serviu os 2 pratos com a mesma quantidade, sem cerimônia. Como se receber um estranho encharcado para jantar fosse uma coisa absolutamente ordinária. Henrique olhou para o prato. Havia restaurantes estrelados em São Paulo que ele frequentava, lugares onde o prato chegava com molhos em espiral e ervas microfolhas e uma apresentação que parecia quase demais para ser comida. Lugares onde a conta vinha numa pasta de couro. Aquele prato de arroz e feijão, servido numa louça simples com uma pequena lasca na borda, com uma colher que não fazia par com o garfo, era o prato mais honesto que ele havia visto em anos. Comeu. E estava bom. Estava muito bom. Com aquele sabor de coisa feita devagar, com atenção, com tempero que alguém havia aprendido de outra pessoa, que havia aprendido de outra. Um sabor que carrega história, sem precisar de cardápio para explicar. O senhor tem nome? Ela perguntou sem olhar para ele, quebrando um pedaço de pão. Henrique. Ana Luz, ela disse, e estendeu a mão por cima da mesa. Um aperto firme, direto, de quem não sabe que aperto de mão pode ser protocolo. Para ela, era só apresentação. O carro não sai hoje, ela disse. Com essa chuva, a terra vai levar até amanhã cedo para firmar o suficiente. Tem um quarto aqui, pequeno, mas tem cama e cobertor. O senhor pode ficar. Henrique abriu a boca para dizer que não precisava, que poderia chamar alguém, que havia alternativas, e então lembrou que não havia sinal de celular, que a estrada estava intransitável, que era noite fechada em pleno cerrado e que as alternativas, concretamente, não existiam. Obrigado, disse, e foi a palavra mais simples que havia dito em muito tempo. Naquela noite, deitado num colchão fino com um cobertor que cheirava a lavanda e a sol, Henrique ficou olhando para o teto de madeira escura. A janela estava entreaberta. O ar do cerrado entrava morno e quieto, carregando aquele cheiro de terra que havia molhada que já estava aprendendo a reconhecer. Lá fora, os grilos. Milhares deles em camadas, alguns próximos, alguns distantes, criando aquela textura sonora que a cidade nunca tem e que, uma vez ouvida de verdade, faz o silêncio urbano parecer uma mentira bem embalada. Henrique tentou pensar na cirurgia do dia seguinte, que precisaria ser reagendada. Tentou pensar nos e-mails que haviam chegado sem resposta. Tentou pensar em Rodrigo Farias, e no pai dele, e no plano de atendimento que precisaria reorganizar. Não conseguiu pensar em nada disso. Só conseguia pensar nas 4 palavras. Entra. A ceia tá quase pronta. Havia algo nelas que não saía. Não a frase em si. Era simples demais para ser memorável por si mesma. Era o que ela pressupunha. Ela havia aberto a porta para um estranho sem nome sem pedir nada. Sem calcular nada. Como se a presença de outro ser humano com frio e lama nos sapatos fosse motivo suficiente para abrir a porta. Henrique, que havia passado a vida adulta num mundo onde cada gesto carrega um subtexto, onde cada convite tem um interesse por baixo, onde ninguém abre uma porta sem saber o que vai entrar. Não sabia como processar aquilo, e foi pensando nisso que, pela primeira vez em anos,
Dormiu antes da meia-noite. O carro foi tirado da lama na manhã seguinte com a ajuda de um vizinho. Seu Geraldo, 60 e poucos anos, trator velho, braço firme e aquela economia de palavras de quem resolve as coisas sem precisar comentar sobre elas. Mas o mecânico de córrego fundo, chamado para verificar se algo havia sido danificado na parte de baixo do carro, balançou a cabeça com o diagnóstico. O câmbio havia sofrido. Precisava de peça. A peça viria de Goiânia. 2, 3 dias. Henrique olhou para o mecânico. Olhou para o carro. Olhou para Ana Luz, que havia aparecido com 2 copos de café enquanto o mecânico falava, e que agora ouvia tudo com aquela expressão calma de quem já viu contratempo suficiente para saber que faz parte. Você tem lugar para ficar? Ela perguntou. Ele não tinha. Então tá resolvido, ela disse, e foi embora com os copos vazios. O primeiro dia inteiro foi estranho. Henrique não sabia o que fazer com o próprio tempo sem agenda. Sem cirurgia, sem reunião, sem paciente, sem o fluxo constante de demandas que havia preenchido cada hora dos últimos 15 anos. Ficou sentado na varanda por um tempo, uma varanda pequena, de cimento, com 2 bancos de madeira e uma vista para a horta. A horta era maior do que parecia da estrada. Tinha fileiras organizadas de verdura, ervas, plantas que ele não reconhecia. No canto, um pé de begônia numa lata de tinta reciclada, com flores cor-de-rosa que contrastavam com o verde em volta. Ana Luz trabalhava na horta desde cedo, sem pressa, sem fone de ouvido, sem o olho no celular a cada 2 minutos, com aquela presença inteira de quem está de fato no lugar onde está. Henrique ficou observando por um tempo que não soube medir. À tarde, ele tentou ajudar. Foi até a horta, perguntou o que precisava ser feito, pegou a enxada que ela apontou e começou. 3 minutos depois, ela parou, olhou para o buraco irregular que ele havia feito na terra e disse com delicadeza absoluta: Você nunca trabalhou na terra? Não. A enxada entra assim. Ela disse, mostrando. O movimento vinha do quadril, não dos braços. Controlado, eficiente. O tipo de gesto aprendido por repetição, não por instrução. Ele tentou imitar. Ficou melhor. Não bom, mas melhor. E ela não disse mais nada. Deixou que ele aprendesse errando, que é o único jeito de aprender qualquer coisa que importa. No segundo dia, ela o levou para conhecer a cidade. Córrego Fundo tinha uma praça central com uma igreja de fachada branca e torre de sino que dobrava aos domingos. Tinha um mercadinho do seu Osvaldo, onde o troco às vezes vinha em bala. Tinha uma feira às quintas, onde Ana vendia seus pães e suas ervas, e onde todo mundo a conhecia pelo nome e parava para conversar com aquela intimidade de quem partilha o mesmo chão há gerações. As pessoas olhavam para Henrique com curiosidade aberta, sem disfarce, sem constrangimento. Uma senhora mais velha perguntou diretamente: Você é namorado da Ana? Ana riu antes que ele pudesse responder. É um médico que o carro atolou, ela disse. Ah, disse a senhora, completamente satisfeita com a explicação, e ofereceu um pedaço de bolo de fubá. Henrique comeu, e estava melhor do que qualquer coisa que havia comido em semanas. Foi no segundo dia também que ele descobriu sobre o pai. Não por ela. Ela não havia mencionado. Mas seu Geraldo, o do trator, havia comentado enquanto ajudava com um cerca no fim da tarde. O Benedito fazia falta aqui. Homem bom. A Ana é igualzinha a ele. Dá o que tem sem pensar 2 vezes. Henrique perguntou com cuidado. E seu Geraldo contou.
Benedito havia morrido de infarto 4 anos atrás. Sozinho na horta, numa manhã de sábado. Quando Ana o encontrou, já era tarde. O médico mais próximo ficava a 40 quilômetros. Henrique ficou quieto um momento. Cardiologista, especialista em corações. E o pai da mulher que havia lhe aberto a porta havia morrido de infarto sem atendimento a 40 quilômetros de distância. Não era culpa sua. Sabia disso racionalmente. Mas havia algo na informação que pesou de um jeito específico. O peso de quem percebe que o mundo que ele habitava e o mundo que ela habitava eram tão distantes que nem a mesma tragédia chegava aos dois do mesmo jeito. Na noite do segundo dia, depois da ceia, ele cometeu o erro. Havia tentado disfarçar. Foi sutil, foi cuidadoso, foi com a melhor das intenções. Mas era médico, era executivo, era homem acostumado a identificar problemas e apresentar soluções antes que a outra pessoa pedisse. Começou dizendo que conhecia pessoas, que havia programas de regularização fundiária, que tinha um amigo arquiteto que poderia dar uma olhada na estrutura da casa. Havia uma parede com uma fissura pequena que ele havia notado, que a horta poderia ser expandida com irrigação adequada, que ele poderia verificar sobre linhas de crédito rural com taxas melhores. Ana colocou a colher na mesa, devagar, sem barulho, e o olhou com aqueles olhos que não pediam licença para olhar. Você está tentando me consertar, ela disse. A voz era calma. Não havia raiva, não havia mágoa. Havia apenas aquela clareza direta de quem não vê sentido em falar torto quando dá para falar direito. Eu sei o que você estava. Ela dobrou as mãos sobre a mesa. Você chegou aqui e viu uma casa pequena e uma horta e uma mulher sozinha, e achou que precisava de solução. Henrique abriu a boca. Fechou. Mas eu não tô quebrada, doutor. A minha vida não é um problema para resolver. Ele não tinha resposta. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez que conseguia se lembrar, Henrique Braga não tinha resposta. Não porque a pergunta fosse difícil, mas porque ela havia apontado para algo que ele nem havia percebido que estava fazendo. Havia entrado na vida dela como entrava em tudo, identificando o que estava fora do lugar, calculando a solução, posicionando-se como o agente da correção. Como se ajudar fosse sempre isso, encontrar o que está errado e consertar. Como se ela fosse um coração com arritmia, esperando o procedimento certo. Ela não era. Ela era uma mulher que havia escolhido aquela vida com plena consciência, que havia ficado naquela casa quando poderia ter ido, que cultivava aquela horta não por falta de opção, mas porque havia algo naquele chão que ela não estava disposta a abandonar. E ele havia chegado 2 dias antes e já estava redesenhando tudo. Me desculpa, ele disse. E dessa vez não eram as palavras certas ditas do jeito certo. Eram só as palavras verdadeiras. Ela o olhou por um momento. Depois assentiu, levemente como quem aceita sem fazer cerimônia, e levantou para buscar o café. Ficaram sentados em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que acabaram de dizer algo verdadeiro e não precisam cobrir com mais palavras. Lá fora, os grilos. A begônia na lata de tinta, visível pela janela aberta, balançando levemente com o ar da noite. E Henrique, que havia passado a vida inteira sendo o homem com todas as respostas, ficou sentado naquela cadeira de madeira consertada com travessão diferente, tomando café em silêncio, sem resposta nenhuma. E, estranhamente, estava bem. No terceiro dia, o mecânico ligou. A peça havia chegado. O carro estaria pronto até o fim da tarde.
Henrique ouviu. Agradeceu. Desligou. Ficou olhando para o celular por um momento. O sinal havia voltado assim que chegaram à cidade no dia anterior. E ele havia respondido e-mails e remarcado compromissos e feito o que precisava ser feito. O mundo havia continuado sem ele, como sempre faz. Ana estava na horta quando ele foi avisar. Ela ouviu, assentiu. Foi bom ter companhia, disse. Simples, sem peso, sem convite implícito. Henrique olhou para a horta, para a begônia na lata de tinta, para as mãos dela, com terra nas unhas, segurando um punhado de ervas que ele não sabia o nome. Como se chama essa flor? Ele perguntou, apontando para a begônia. Ela olhou para ele com uma expressão que era metade surpresa e metade algo que ele não soube identificar naquele momento. Begônia, ela disse. Ele repetiu a palavra em voz baixa, como quem está aprendendo um idioma novo. Depois pegou a mala, pagou a hospedagem. Ela recusou 2 vezes, antes de aceitar um valor que ele sabia ser menos do que deveria, e foi embora na estrada de terra, que agora estava seca e vermelha sob o sol da tarde. Pelo retrovisor, viu a casa ficando pequena, e a begônia na janela, e Ana Luz de pé na varanda, sem acenar, só olhando, com aqueles olhos que nunca pediram nada. Ele voltou para São Paulo, mas alguma coisa ficou no cerrado, e ele ainda não sabia que ia voltar para buscar. São Paulo recebeu Henrique como sempre recebia todo mundo, sem cerimônia. A cidade não para ninguém, não para quando você vai, não para quando você volta, não se importa com o que aconteceu no meio. Ela simplesmente continua, barulhenta e indiferente, com seus 22 milhões de pessoas, cada uma carregando o próprio peso, sem espaço para carregar o do outro. O táxi do aeroporto levou 45 minutos para percorrer 8 quilômetros. Henrique ficou olhando pela janela. O asfalto, os outdoors, os prédios espelhados refletindo outros prédios espelhados. As pessoas nos semáforos com o olhar baixo nos celulares, cada uma dentro de uma bolha transparente que tocava a bolha do lado sem nenhuma das duas sentir. Era a cidade que ele havia escolhido, que havia construído, que havia conquistado centímetro por centímetro, desde que chegara de Ribeirão Preto, aos 23 anos, com um diploma de medicina e a certeza absoluta de que o tamanho do lugar onde você vive é proporcional ao tamanho do que você é capaz. Olhou para ela agora, como quem olha para uma fotografia antiga e tenta lembrar o que sentiu quando tirou. O apartamento cheirava a fechado. 3 dias sem ninguém é suficiente para o ar ficar parado, pesado, com aquele ranço suave de ambiente que perdeu o movimento. Henrique abriu as janelas. O barulho da cidade entrou. Buzina, motor, o som coletivo e sem forma de gente demais no mesmo lugar. Fechou as janelas. Ficou no meio da sala por um momento sem saber bem o que fazer com o próprio corpo. Era sábado. Não havia cirurgia. Não havia plantão. Havia uma geladeira com iogurte vencido e água mineral e as sobras de um pedido de delivery de 5 dias atrás que ele não havia terminado. Havia silêncio. Mas era o silêncio errado. Era o silêncio da ausência, não o silêncio do cerrado, que era cheio de grilos e vento, e vida acontecendo em camadas. Era o silêncio de um lugar que nunca foi realmente habitado, só ocupado. Henrique sentou no sofá. Ficou olhando para a fotografia de Camila na estante, e pensou, sem querer, nos olhos escuros de Ana Luz, que não pediam licença para olhar. Na segunda-feira, voltou à clínica. O corredor com a placa de bronze. O consultório com os diplomas na parede.
A secretária que sorriu e disse que havia 43 mensagens esperando. O sócio, Dr. Maurício, que bateu no ombro dele e disse que o paciente de Goiás havia se estabilizado com a medicação ajustada e que não seria necessária cirurgia por enquanto. Boa notícia. Boa notícia. Henrique assentiu. Sorriu do jeito certo. Disse as palavras certas. E foi para o consultório fechar a porta. As consultas foram acontecendo como sempre aconteciam. Paciente entra. Henrique examina. Analisa exames. Explica com a precisão técnica que havia levado anos para desenvolver. Prescreve. Paciente sai. Próximo. Era bom nisso. Era muito bom. E continuava sendo. Mas havia algo diferente. Uma camada fina de consciência que não havia lá antes. Ele olhava para os pacientes e via, pela primeira vez com essa clareza, o quanto cada um deles havia chegado até ali, atravessando um sistema que parava na porta daquela clínica particular e não chegava a 40 quilômetros de uma cidade chamada Córrego Fundo. Não era um pensamento novo. Sabia disso racionalmente. Havia feito plantão em pronto-socorro público durante a residência. Havia visto a desigualdade de perto. Mas saber e sentir são coisas completamente diferentes. E alguma coisa no cerrado havia convertido o saber em sentir. 3 dias depois de voltar, às 22 horas, ele pegou o celular. Ficou olhando para a tela por um tempo. Tinha o número de Ana. Ela havia anotado num pedaço de papel de caderno quando ele foi embora, com letra grande e regular, de quem não escreve depressa porque não precisa. Ele havia passado para o celular no carro. Ligou antes que pudesse pensar demais. Ela atendeu no 3º toque. Oi, ela disse. Simples. Como se ligações às 22 horas de uma segunda-feira fossem a coisa mais natural do mundo. Oi, disse Henrique. E então ficou em silêncio por um segundo, porque não havia planejado o que diria depois. O carro tá bem? Ela perguntou. Ele deu uma risada pequena, involuntária. Tá bem. E o senhor? Estou tentando descobrir. Ela não respondeu imediatamente. Não preencheu o silêncio com palavras de conforto ou perguntas de protocolo. Deixou o silêncio existir, como fazia com tudo, com aquela paciência de quem sabe que nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora. A Begônia tá bem também, ela disse por fim. Caso queira saber. Ele ficou quieto um momento. Como ela se chama mesmo? Begônia, ela disse, e havia algo na voz. Não era riso, mas era parente do riso. Begônia, ele repetiu em voz baixa. Ficaram mais 10 minutos no telefone. Ela contou que havia chovido de novo, que a horta estava produzindo bem, que o seu Osvaldo do mercadinho havia quebrado o braço caindo de uma escada e que a cidade toda havia se mobilizado para ajudar, cada um levando uma marmita por dia até ele se recuperar. Henrique ouviu tudo, sem interromper, sem dar solução, só ouvindo. E foi a conversa mais descansada que havia tido em meses. Ligou na semana seguinte, e na outra. Sempre à noite, sempre sem planejamento, sempre com aquela sensação de que estava ligando para um lugar, não só para uma pessoa, para o cerrado, para a horta, para o silêncio certo. Ana atendia. Conversavam. Ela nunca perguntava quando ele ia voltar. Ele nunca dizia. Mas a pergunta estava lá, dos dois lados. Foi na 4ª semana que ele descobriu. Não foi ela que contou. Foi seu Geraldo, o do trator, que tinha um sobrinho em Goiânia, que tinha um amigo que trabalhava no cartório e que, como acontece em cidade pequena, sabia de tudo que estava escrito em papel e de muito do que não estava.
Seu Geraldo havia ligado para o número que Henrique havia deixado. Para o caso de precisar de médico na região, havia dito na época, sem imaginar que usaria de outro jeito. Doutor, disse seu Geraldo, com aquela voz que carregava o peso da coisa antes de dizer a coisa. O senhor sabe da situação da Ana com o banco? Henrique não sabia. Seu Geraldo contou. Benedito, o pai, havia feito um empréstimo rural 6 anos antes. Reforma da casa, compra de equipamento para a horta, um forno novo. Havia pagado metade antes do infarto. Ana havia continuado pagando o que podia, mas o juro havia crescido sobre o que restava, e o banco havia enviado notificação formal 2 meses antes. 90 dias para quitar o saldo restante, ou a propriedade entrava em processo de execução. O saldo era R$42 mil. Para Henrique, era o valor de 2 dias de honorários. Para Ana, era uma quantia que ela não tinha e provavelmente nunca teria. Não naquele prazo, não vendendo pão e ervas na feira de Córrego Fundo. A casa onde ela havia nascido. A horta que o pai havia plantado. O chão onde Benedito havia ensinado o nome de cada planta, cada pássaro, cada constelação. Tudo isso estava com os dias contados. E ela não havia dito uma palavra. Henrique ficou com o telefone na mão por um longo tempo, depois que seu Geraldo desligou. Olhou para o apartamento ao redor, para o piso italiano atemporal, para a máquina de café de R$12 mil, para a estante onde a fotografia de Camila ainda estava no mesmo lugar. R$42 mil. Poderia transferir agora, neste momento, do celular, em 30 segundos. E foi exatamente por isso que não fez. Porque havia aprendido, naquela noite na mesa de madeira, com a colher pousada devagar sem barulho, que dinheiro transferido sem ser pedido não é gesto, é poder. É a afirmação silenciosa de que o problema do outro tem solução simples, e que você tem essa solução, e que isso, de algum modo, te coloca acima. Você está tentando me consertar. Mas eu não tô quebrada, doutor. Ela não estava quebrada. A situação estava, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Ligou para ela naquela noite. Ela atendeu no terceiro toque, como sempre. Oi. Oi. Tô bem. O carro tá bem. A begônia tá bem. Ele disse. Ela riu. Uma risada real, pequena, que ele havia aprendido a distinguir das outras nos últimos telefonemas. Conversaram por um tempo. Ele esperou para ver se ela mencionava. Ela não mencionou. Então ele perguntou, com cuidado, sem artifício, do jeito mais direto que conseguiu. Ana, você tá bem de verdade? Silêncio pequeno. Tô, ela disse, e havia algo na voz. Não uma mentira exatamente, mas uma escolha. A escolha de não colocar o peso em outra pessoa. Tem alguma coisa que você não tá me contando, ele disse. Silêncio maior. Henrique. Era a primeira vez que ela usava o nome, sem o doutor. Tem coisas que a gente resolve sozinha. Eu sei. Mas tem coisas que a gente não precisa. Ela não respondeu. E o silêncio dessa vez era diferente dos outros. Era o silêncio de alguém que está segurando alguma coisa pesada, há tempo demais, e está começando a sentir o peso nos braços. Me conta, ele disse, baixo, sem urgência. Ela contou, sem drama, com aquela economia de palavras de quem não gosta de fazer a própria dor parecer maior do que é. O empréstimo, o juro, a notificação, os 90 dias, dos quais já haviam passado 63, 27 dias. Por que você não falou antes? Ele perguntou. Porque não é problema seu. Ela disse. Simples, sem acusação. Ana, eu vou resolver.
Ela disse. Sempre resolvo. Henrique abriu a boca para dizer que tinha o dinheiro, que era fácil, que em 30 segundos estava resolvido. E parou. Respirou. Pensou na colher pousada na mesa. Pensou em tudo que ela havia dito naquela noite. E entendeu que a solução que ela precisava não era a solução mais fácil para ele. Era a solução certa para ela. E que essas duas coisas não eram a mesma coisa. Eu vou pensar em algo. Ele disse por fim. Henrique, não vou transferir dinheiro. Ele disse. Pode ficar tranquila. Então tá bom. Ela disse. E havia na voz algo que era quase, não confiança exatamente, mas a abertura para a possibilidade de confiar, que às vezes é o começo de tudo. Desligaram. Henrique ficou no meio do apartamento, no escuro, com o celular ainda na mão. 27 dias, e uma certeza que havia chegado sem pedir. Clara, sólida, do tipo que não passa depois que vem. Ele sabia o que precisava fazer. Só não sabia ainda se tinha coragem suficiente para fazer do jeito certo. Porque o jeito certo não era o jeito fácil. O jeito certo exigiria que ele abrisse mão da única coisa com que sempre havia resolvido tudo. Não o dinheiro. O controle. Henrique não ligou por 5 dias. Ana esperou. Não do jeito ansioso de quem fica olhando para o celular. Do jeito quieto de quem sabe que o tempo das coisas não é sempre o tempo que a gente escolhe. Mas esperou. No 6º dia, tentou ligar. Caixa de mensagens. No 7º de novo. Caixa de mensagens. Ela abaixou o celular. Ficou olhando para a horta por um momento, para a begônia na lata de tinta, para o céu do cerrado que estava daquele azul fundo de inverno seco que parece pintado demais para ser real. Respirou. E foi regar as plantas. Porque a vida continua. E as plantas não sabem esperar pelo coração humano. O que Ana não sabia, o que ninguém em Córrego Fundo sabia ainda, era que Henrique Braga havia chegado à cidade 4 dias antes. Não de carro de luxo alugado, de ônibus. O que saía de Goiânia às 6 da manhã e chegava em Córrego Fundo às 10h30, com uma parada de 20 minutos numa rodoviária pequena, onde vendiam coxinha e café em copo de isopor. Ele havia chegado com uma mochila. Não a mala de couro. Uma mochila simples, comprada às pressas numa loja de artigos esportivos no aeroporto. E havia ido direto para o posto de saúde municipal. O posto de saúde de Córrego Fundo funcionava 3 dias por semana. Tinha uma médica clínica geral, que atendia às segundas e quartas, vinda de Goiânia. Uma enfermeira fixa, Dona Marlene, 61 anos, que conhecia pelo nome cada uma das 800 famílias cadastradas e sabia de cor as alergias, as histórias e os medos de cada uma delas. Um consultório. Uma sala de espera com cadeiras de plástico laranja. Uma televisão no canto que ficava ligada num canal de notícias que ninguém assistia. E uma fila. Sempre uma fila. Pessoas que vinham de longe, de sítios, de fazendas, de lugarejos sem nome que não aparecem em nenhum mapa, esperando por atendimento que chegava devagar, que às vezes não chegava, que precisava de encaminhamento para Goiânia, e o encaminhamento demorava, e enquanto isso a dor continuava. Henrique havia se apresentado à Dona Marlene na manhã do primeiro dia. Ela havia olhado para ele, para a mochila, para o tênis, para o rosto de 41 anos de homem que claramente não era dali, com aquele olhar de quem viu muita coisa e não se impressiona mais com quase nada. Você é médico? Ela havia perguntado. Cardiologista. A gente não tem equipamento de cardiologia. Ela disse. Eu sei. Mas tenho mãos. E sei fazer muito mais do que cardiologia.
Dona Marlene havia ficado quieta por um momento. Depois, havia apontado para o consultório. Fila começa às 7h30, ela disse. O primeiro dia foram 23 atendimentos. Pressão alta não controlada. Diabetes sem acompanhamento há 2 anos. Uma senhora com dor no peito que havia ignorado por meses, porque Goiânia ficava longe e ela não tinha quem a levasse. Um homem de 58 anos com sopro cardíaco que nunca havia sido investigado. Henrique atendeu cada um. Sem pressa. Sem o olho no relógio. Sem a pressão da agenda lotada que significava que cada consulta tinha 20 minutos e não 1 segundo a mais. Aqui não havia agenda. Havia pessoas, e tempo, e a disposição de usar um dentro do outro. No intervalo do almoço, que Dona Marlene trouxe num pote de plástico, marmita feita em casa, arroz e feijão e um pedaço de frango. Ela o olhou por um momento com uma expressão que ele não soube classificar. "Por que você veio?" ela perguntou. Henrique pensou na resposta por um segundo. "Porque tinha uma dívida para pagar", disse. Ela não perguntou mais nada. A cidade é pequena. 4.200 pessoas é o tipo de número onde todo mundo sabe de tudo, antes que o fato decida se vai se tornar notícia. No segundo dia, já havia quem comentasse na fila do mercadinho do seu Osvaldo que havia um médico de São Paulo atendendo no posto. No terceiro dia, a fila do posto havia dobrado. No quinto dia, seu Geraldo havia parado na porta do posto de manhã cedo, olhado para dentro, visto Henrique atendendo uma senhora com o estetoscópio no peito e ficado parado por um longo momento no batente. Depois havia ido embora sem dizer nada. Mas havia dito para a esposa havia dito para a irmã havia dito para a vizinha. A vizinha trabalhava na padaria na Praça Central, onde praticamente toda Córrego Fundo passava em algum momento do dia. Ana ficou sabendo no 8º dia. Foi a Conceição, vizinha de 2 casas, 70 e poucos anos, que havia ido ao posto com dor no joelho e havia saído com uma consulta completa, 2 encaminhamentos e uma receita, e que havia chegado na porta de Ana de tarde, ainda com o papel na mão e uma expressão de quem havia visto algo que precisava ser compartilhado imediatamente. "Ana, aquele médico seu tá no posto." Ana parou de limpar a bancada. "Que médico?" "Aquele que ficou aqui, o de São Paulo." Conceição agitou o papel da receita. "Tá lá faz mais de uma semana, atendendo todo dia, de graça." Ana ficou quieta. "De graça?" ela disse. "De graça." Perguntei para a Dona Marlene. Ela disse que ele não quis receber nada. Disse que ia ficar até o fim do mês. Fim do mês. 27 dias a partir da ligação em que ela havia contado sobre a dívida. Ana conhecia contas. Sabia exatamente quantos dias faltavam para o prazo do banco. Ficou olhando para Conceição por um momento. Depois olhou para a horta, para a begônia, e alguma coisa dentro dela, que havia ficado parada, contida, guardada com aquele cuidado de quem aprendeu cedo que esperança também pode doer, começou a se mover. Ela foi ao posto no dia seguinte. Chegou cedo, antes da fila se formar. A manhã ainda estava fresca, o sol baixo no cerrado, aquela luz de primeiro horário que é quase branca de tão limpa. Ficou do lado de fora por um momento. Pela janela entreaberta, dava para ver o consultório. Henrique estava sentado à mesa, ouvindo um senhor mais velho falar, inclinado levemente para frente, com aquela atenção inteira que ela havia visto na horta, quando ele parou de tentar resolver e começou a escutar. As mãos dele estavam sobre a mesa, não as mãos do cirurgião segurando o instrumento, as mãos abertas, quietas,
de alguém que está presente. Ana ficou olhando por um tempo que ela não mediu. Depois foi embora sem entrar. Voltou para casa, sentou na varanda, ficou olhando para o cerrado por um longo tempo, com aquela paz que às vezes se parece com tristeza de tão funda, e chorou um pouco, baixinho, sem drama, o tipo de choro que não pede audiência. Não de tristeza, de entendimento. O mês passou com aquela velocidade estranha que o tempo tem, quando cada dia está cheio de coisa real. Henrique atendia. A fila crescia. Dona Marlene havia começado a chegar mais cedo e sair mais tarde, não porque alguém pedisse, mas porque havia algo acontecendo ali que ela não queria perder. Pessoas que não iam ao médico havia anos estavam indo. Homens que tinham vergonha de falar de dor estavam falando. Mulheres que adiavam consulta porque não queriam dar trabalho estavam sentadas naquelas cadeiras de plástico laranja e sendo ouvidas de verdade, com o tempo que precisavam, sem que ninguém olhasse para o relógio. No 18º dia, o prefeito foi até o posto. Não oficialmente. Foi como cidadão, com dor no ombro que havia ignorado há meses. Saiu 40 minutos depois com uma suspeita de tendinite, um encaminhamento e uma expressão de quem está pensando em alguma coisa além do ombro. 2 dias depois, ele havia ligado para a Secretaria de Saúde do Estado. No 25º dia, Henrique foi até o cartório, sozinho, de manhã cedo, antes do posto abrir. Quitou a dívida de Ana Luz com o banco, não em transferência, em espécie no guichê, com o recibo carimbado e assinado. 42 mil reais que para ele eram 2 dias de trabalho em São Paulo, e que para ela eram o chão onde havia nascido, a horta que o pai havia plantado, a casa onde as paredes guardavam o cheiro do pão e a fotografia em preto e branco de Benedito sorrindo na frente do forno. O funcionário do cartório, um jovem de uns 20 e poucos anos que conhecia Ana desde a infância, olhou para o recibo. Olhou para Henrique. "É presente?" perguntou. Henrique pensou por um segundo. "É pagamento", disse, "de uma dívida minha." O jovem não perguntou mais nada. Mas naquela tarde havia contado para a mãe. E a mãe havia contado para a irmã. E Córrego Fundo inteira soube antes do anoitecer. Menos Ana. Ela ficou sabendo no 27º dia. No dia exato do prazo. Foi Dona Marlene que disse. E disse do jeito direto de quem respeita demais a outra pessoa para dourar. "Ana, o médico pagou sua dívida no cartório. Faz 2 dias." Ana estava na feira, arrumando os pães na banca. Parou. As mãos ficaram paradas sobre o pano de prato. "Ele não devia fazer isso", ela disse. A voz estava quieta. Não era raiva. Era aquela coisa mais complicada que fica entre a gratidão e o orgulho, quando os dois aparecem ao mesmo tempo. "Não devia não." Dona Marlene concordou. "Mas fez." "Do jeito que fez também foi diferente", disse Dona Marlene, mais baixo. "Não mandou dinheiro. Não apareceu com cheque. Passou o mês inteiro aqui, de graça, atendendo sua gente. Acho que foi a única forma que ele achou de fazer, sem que você se sentisse diminuída." Ana ficou olhando para os pães por um longo momento. Os pães que ela havia feito naquela manhã, como fazia toda manhã, com farinha, água, fermento e o tempo que a massa precisava, sem atalho. Ela foi ao posto naquela tarde. A fila havia acabado. O último paciente havia saído. Dona Marlene estava organizando os prontuários e fez que não viu quando Ana entrou, ou fingiu que não viu, que às vezes é a mesma coisa. Henrique estava sentado à mesa, escrevendo num caderno, anotações, referências, o que precisaria ser acompanhado depois que ele fosse embora.
Levantou os olhos quando ouviu os passos. Ficou quieto. Ana parou na porta do consultório. Olhou para ele por um momento, para o rosto diferente de um mês atrás. Não diferente de forma que alguém de fora notaria, mas ela notava. Havia algo que havia saído, aquela tensão fina que ele carregava em torno dos olhos, aquele jeito de segurar o próprio corpo como se estivesse sempre prestes a resolver alguma coisa. Havia algo que havia entrado no lugar. Ela não sabia nomear, mas reconhecia. Era o jeito que o pai tinha depois de um dia de trabalho na horta, cansado do corpo, quieto na alma. Você não devia ter feito, ela disse. Eu sei, ele disse. Eu ia resolver. Ia. Ele concordou, mas não precisava resolver sozinha. Ela ficou olhando para ele. Por que você não me contou que estava aqui? Henrique abaixou o olhar para o caderno por um segundo. Depois levantou. Porque se eu tivesse contado, disse devagar, você teria me mandado embora. Teria, ela admitiu. Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, a tarde do cerrado estava naquela luz de fim de dia que pinta tudo de ouro. As árvores tortas, a praça, a torre de sino da Igreja Branca, as casas de adobe com suas janelas abertas para o vento que chegava fresco do campo. Henrique, ela disse. A voz estava diferente, não a voz direta de sempre, mais quieta, como quem está falando de dentro de algum lugar fundo. Sim. Por que você fez tudo isso? Ele ficou quieto por um momento. Havia ensaiado respostas. Claro que havia. Era homem de palavras precisas, de diagnósticos articulados, de explicações que chegavam ao ponto sem desvio. Havia pensado em como diria, em que ordem, com que tom. E então, abriu a boca e disse a verdade sem ensaio nenhum. Porque você abriu a porta para mim quando não precisava. Me deu ceia quando não tinha obrigação. Me deixou errar na horta sem me diminuir. Me disse a verdade quando eu estava errado. E porque você é a pessoa mais livre que eu já conheci. E eu passei a vida inteira achando que liberdade era ter tudo, e você me mostrou que é o contrário. Silêncio. Então fiz a única coisa que achei que tinha valor real. Vim com as mãos, não com o cartão. Ana olhou para ele por um longo momento, e então seus olhos, aqueles olhos escuros que não pediam licença para olhar, ficaram brilhando. Ela não disse nada. Cruzou o consultório devagar, parou diante dele, e fez uma coisa simples, sem drama, sem discurso. Pegou as mãos dele, as mãos do cirurgião, finas, cuidadas, e as segurou com as mãos dela, com terra nas unhas, com calosidades que a enxada e o sol haviam construído ano após ano. E ficou assim. Só isso. Do lado de fora, córrego fundo continuava. O seu Osvaldo do mercadinho arrumando a vitrine. As crianças da escola saindo no contraturno. A torre de sino da Igreja Branca recortada no céu azul profundo de fim de tarde. Dona Marlene, do lado de fora do consultório, fingindo organizar uma pilha de papéis que já estava organizada. Sorrindo para si mesma, com aquele sorriso de quem viu muita coisa e sabe reconhecer quando alguma coisa boa está acontecendo de verdade. Naquela noite, na varanda da casa de adobe, eles ficaram sentados lado a lado nos dois bancos de madeira, o cerrado à frente, as estrelas que Ana sabia nomear e Henrique estava aprendendo, o vento morno que chegava em ondas do campo aberto, a begônia na lata de tinta ao lado da porta, balançando levemente. Você vai voltar para São Paulo, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Ela não fazia perguntas que tinha medo de ouvir. Vou, ele disse.
Tenho coisas para resolver lá. Ela assentiu. Mas volto, ele disse. Ela ficou olhando para o cerrado. Henrique. A voz quieta, direta, sempre direta. Eu não preciso que você volte. Eu sei, ele disse. É por isso que vou voltar. E o cerrado ficou quieto ao redor dos dois. Com aquele silêncio certo, cheio de grilos, de vento, de vida acontecendo em camadas. O silêncio que Henrique havia aprendido a ouvir. Henrique voltou para São Paulo na manhã seguinte. De ônibus, o mesmo das 6 da manhã, com parada na rodoviária pequena, onde vendiam coxinha e café em copo de isopor. Ele comprou os dois. Comeu devagar, olhando pela janela enquanto o cerrado passava. Aquelas árvores tortas com casca grossa que sobrevivem a tudo. Aquele chão vermelho que guarda a água mesmo na seca. Aquela imensidão horizontal que não pede permissão para ser grande. Chegou a Goiânia. Pegou o voo. São Paulo apareceu lá embaixo como sempre aparece de cima. Uma mancha cinza e vasta que se estende até onde a vista alcança, recortada de vez em quando por um espelho d'água ou um quadrado verde que alguém teve o cuidado de preservar. Henrique olhou pela janela do avião por um longo tempo, e pela primeira vez desde que conhecia aquela vista, havia feito esse trajeto centenas de vezes, não sentiu o aperto habitual do retorno, o aperto de quem volta para o lugar certo pelo motivo errado. Desta vez, estava voltando para terminar algo, para poder começar outra coisa. As semanas seguintes foram as mais movimentadas de uma vida que nunca havia parado. Reuniões com o sócio, conversas longas, honestas, do tipo que ele havia evitado por anos, porque exigiam dizer em voz alta coisas que era mais confortável deixar subentendidas. Maurício ouviu tudo, os planos, as razões, o que Henrique queria e o que havia percebido que não queria mais. No final da segunda reunião, Maurício ficou quieto por um momento. Você tá apaixonado, disse. Tô. Henrique confirmou. Simples, sem defesa. Por uma mulher que mora no cerrado e planta begônia numa lata de tinta. Numa lata de tinta de cal, especificamente. Maurício balançou a cabeça. Não de reprovação. De algo que estava entre a incredulidade e o respeito. E a clínica? A clínica fica, disse Henrique. Você toca. A gente divide como sempre dividiu. Mas eu vou reduzir minha agenda aqui para 2 semanas por mês. O resto do tempo vou atender no interior. 2 dias por mês num posto de saúde não paga nem o condomínio do seu apartamento. Eu sei. Vou vender o apartamento. Silêncio. Maurício o olhou por um longo momento. Você tá sério? Completamente. O apartamento foi anunciado numa sexta-feira. Recebeu 3 propostas no fim de semana. Henrique aceitou a segunda, não a mais alta. A de um casal jovem com uma filha pequena que havia visitado no sábado de manhã e cuja filha havia ido direto para a janela do 23º andar e ficado olhando para o parque com aquela expressão de quem está vendo o mundo pela primeira vez. Ele havia olhado para a menina, olhando para o parque, e pensado que aquela vista merecia alguém que a visse de verdade. A fotografia de Camila foi a última coisa que ele embalou. Ficou segurando por um momento. Olhou para o sorriso dela, o mar ao fundo, os 6 anos que haviam sido bons antes de deixarem de ser. Colocou na caixa com cuidado. Não com tristeza, com respeito. A diferença entre as duas coisas havia levado anos para aprender. Voltou para Córrego Fundo numa terça-feira de março. Desta vez com 2 caixas e a mochila. As caixas tinham livros, muitos livros, que eram a única coisa do apartamento que ele não havia conseguido vender ou deixar para trás.
e um estetoscópio novo, e uma muda de begônia comprada numa floricultura em São Paulo. A atendente havia dito o nome da espécie, e ele havia anotado no celular para não esquecer. Begônia semperflorens. Floresce o ano inteiro. Ana estava na horta quando o táxi parou na estrada de terra. Ela ouviu o carro. Levantou a cabeça. Viu. Ficou parada por um segundo, as mãos ainda na terra, o sol da manhã no rosto, os cabelos presos com o mesmo elástico qualquer de sempre. Ele desceu do táxi com a mochila e a muda de begônia. Caminhou até a cerca da horta. Ela o olhou. Para a mochila, para a muda, para o rosto dele, que estava diferente de todas as outras vezes. Não aliviado, não em trânsito, não de passagem, presente, inteiro. Você veio, ela disse. Vim. Com uma begônia. Begônia semperflorens, ele disse. Floresce o ano inteiro. Aprendi no caminho. Ela sorriu. Não o sorriso pequeno e contido das primeiras semanas. O sorriso inteiro. O que ela guardava para as coisas que importavam de verdade, que ela não desperdiçava com facilidade, porque sabia o valor das coisas que não se desperdiçam. Abriu o portão da horta. Entra, ela disse. E desta vez, havia algo diferente nessa palavra. A mesma palavra simples de sempre, mas com um peso novo embaixo, como terra depois da chuva que ficou mais firme, mais funda, mais capaz de segurar raiz. Ele entrou. Os meses que vieram depois foram feitos de coisas pequenas e permanentes. Henrique aprendeu a usar a enxada do jeito certo, o movimento vindo do quadril, controlado, eficiente. Levou tempo. Errou muitas vezes. Ana não comentava os erros e celebrava os acertos com aquela economia de quem sabe que o elogio certo na hora certa vale mais do que o elogio fácil, dado a torto e a direito. Aprendeu o nome das plantas da horta, cada uma, em ordem, como quem estuda anatomia, mas de um corpo vivo que muda com a estação. Aprendeu que o alecrim precisa de sol e pouca água, que a couve é generosa e quase não reclama, que o tomate exige atenção diária e recompensa quem presta. Aprendeu a fazer pão, ou tentou. O pão dele saía baixo e denso, com uma casca que Ana descrevia como corajosa, com um tom que era claramente diplomático. Mas ele insistia. Toda semana, uma tentativa, porque havia aprendido, finalmente aprendido, que há coisas que só melhoram com o tempo que precisam e não com a pressa de quem quer o resultado antes do processo. O posto de saúde virou outra coisa. O prefeito havia mantido a conversa com a Secretaria de Saúde do Estado, e 3 meses depois, havia chegado um convênio, um programa de médicos especialistas itinerantes, que passaria a atender em municípios de menos de 10.000 habitantes na região. Henrique havia sido consultado na elaboração. Havia indicado 3 colegas de confiança para o programa. E havia continuado atendendo. 2 semanas por mês em São Paulo. As cirurgias complexas que só ele fazia. Os casos que precisavam de equipamento que o interior não tinha. 2 semanas em Córrego Fundo. O posto, a fila, as cadeiras de plástico laranja, Dona Marlene com suas marmitas e seu conhecimento de cada família da cidade. Não era o equilíbrio perfeito. Era o equilíbrio verdadeiro, que é sempre um pouco assimétrico, um pouco improvisado, um pouco diferente do que você planejou e muito melhor do que você merecia. Numa tarde de junho, 6 meses depois da primeira vez que ele havia batido naquela porta com lama nos sapatos, Henrique estava na horta quando Ana chegou do mercadinho com a sacola de compras e parou perto dele. Ficou olhando para o jeito que ele estava trabalhando a terra. O movimento melhorou.
ela disse. Ele levantou o rosto. Estava com terra nas mãos, nas unhas, uma mancha no antebraço que havia pego sem perceber quando ajeitou o suporte de um tomateiro caído. As mãos do cirurgião, com terra nas unhas. Tô aprendendo, ele disse. Ela colocou a sacola no chão e veio até perto. Ficou ao lado dele, olhando para a fileira que ele havia aberto na terra. Reta, uniforme, do jeito certo. Meu pai dizia uma coisa, ela disse. A voz estava calma, mas com aquela camada de baixo que aparece quando alguém fala de quem amou e perdeu. Dizia que a gente sabe que aprendeu de verdade quando para de pensar em como está fazendo e começa a só fazer. Henrique olhou para as próprias mãos, para a fileira aberta na terra. Havia feito sem pensar. Ele não disse nada por um momento. Depois se levantou. Limpou as mãos no pano que ficava pendurado no cabo da enxada e olhou para ela, para aquele rosto que havia aprendido de cor, cada expressão, cada silêncio, cada variação naqueles olhos escuros que não pediam licença para olhar. Ana. Sim. Não havia ensaiado. Desta vez, de propósito, não havia ensaiado. Você não precisa de mim, ele disse. Você não precisava antes e não precisa agora. Sua vida era inteira antes de eu aparecer encharcado na sua porta. Ela o olhou. Mas a minha não era, ele disse. A minha tinha todos os tamanhos certos e todas as peças no lugar e estava completamente vazia. Você não me consertou. Você só abriu a porta. E eu entrei. E aprendi o nome de uma flor. E não quero mais sair. O cerrado estava quieto ao redor dos dois. O vento morno. Os pássaros voltando no fim da tarde. A begônia semperflorens na lata de tinta perto da porta. Florida, como prometia o nome. Como florescia o ano inteiro, sem pedir nada em troca. Ana ficou olhando para ele por um longo momento. Aqueles olhos que não pediam licença, que nunca pediram nada, e disse, com aquela voz direta, simples, sem enfeite, as 4 palavras, as mesmas 4 do começo, as únicas 4 que importavam. Entra, a ceia tá pronta. E ele entrou. Henrique Braga passou a viver entre 2 mundos, e encontrou paz nos 2, porque havia aprendido que o tamanho de uma vida não se mede pelo endereço. O posto de saúde de Córrego Fundo passou a ter atendimento 5 dias por semana a partir daquele ano. O programa estadual se expandiu para outros 8 municípios da região. Dona Marlene foi homenageada pela Câmara Municipal com o título de Cidadã Ilustre e recebeu de pé, com o mesmo avental de sempre, sem discurso preparado. A horta cresceu. O pão de Henrique melhorou, lentamente, honestamente, do jeito que as coisas boas melhoram. E numa manhã de outubro, com o cerrado florido da estação das chuvas e a begônia semperflorens, abrindo flores novas na lata de tinta de cal, ele estava ajoelhado no chão da horta, as mãos sujas de terra, o rosto levantado para ela, e disse 4 palavras. Apenas 4, as dela, devolvidas. Fica, eu te amo. E ela ficou, como a begônia, que floresce o ano inteiro, sem pedir nada, para quem tiver olhos para ver. Fim.